E a mensagem que eu quero trazer para o seu coração nessa manhã tem tudo a ver com o que nós vamos iniciar sexta-feira que vem. Lembrando que sexta-feira que vem é a primeira sexta-feira 13 do ano. A sexta-feira 13 é um dia que o campo espiritual ele está aberto. E é por isso que as más espiritualidades, sabendo disso, eles marcam esse dia para fazer maldade contra a vida de milhares de homens e mulheres. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas põe aí Atos capítulo 12, versículo 5. Põe aí. E assim Pedro estava e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja, oh glória a Deus, mas a igreja, tem igreja aqui nessa manhã? Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com duas correntes, entre dois soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. Coloca a mão no coração antes de você sentar. Repita comigo assim: meu Deus, que essa palavra entra dentro de mim nessa manhã e haja cura, libertação, salvação. E você assenta aplaudindo a Deus. Quem está vivo, diga amém. Diga graças a Deus. Quem crê que Deus já está liberando um grande milagre agora, diga assim: eu creio. Em nome de Jesus. Antes de nós começarmos a pregar, só põe para mim, por favor, João 11, 43, 44. E Jesus clamou dizendo em alta voz: Lázaro, vem para. E Lázaro, que estava morto, saiu para fora do túmulo, porém seus pés, suas mãos, seu rosto e todo o seu corpo estava preso com atadura. Então Jesus ordenou dizendo: desatai-o e deixai-o ir. Olha para mim. Satanás, ele não pode entrar dentro do seu corpo. Eu vou repetir isso aqui. Satanás, ele não pode entrar dentro do seu corpo, porque o seu corpo é templo, o seu corpo é casa, o seu corpo é morada do Espírito Santo. Satanás não pode tocar em você, ele não pode entrar no seu corpo, nem sequer em um fio do seu cabelo, porque quem mora dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Então repita: se o meu corpo é morada de Deus. Porém, Satanás, ele trabalha nas ocultas, nas escondidas, armando laços, armando nó, para aprisionar, para travar, para paralisar a vida de milhares de pessoas. O apóstolo Paulo, sabendo disso, ele disse: irmãos, um conselho eu deixo a vocês: não despreze a astúcia do maligno, do diabo. Agora preste atenção. Herodes, eu não sei se Satanás entrou no corpo de Herodes, ou se Herodes entrou no corpo do demônio de Satanás. Mas aqui Herodes estava sob influência maligna, estava dominado por um espírito maligno. E Herodes começa a perseguir a igreja. Herodes, ele começa a maltratar os irmãos da igreja, a ponto de Herodes mandar matar Tiago, irmão de João, a fio da espada. E ele dá uma ordem: prendam a Pedro, prendam a Pedro. Quem era Pedro? Pedro
é aquele que era pescador profissional de peixes. Ao encontrar com Jesus, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, a partir de hoje você não será mais pescador de peixes. Eu estou te transformando, Pedro, em um grande pescador de almas. Pedro é aquele que caminhou com Jesus. Pedro é aquele que a partir desse dia ele começou a fazer parte do colégio apostólico de Jesus. Aonde Jesus colocava os seus pés, ali Pedro estava. Pedro via Jesus curar, Pedro via Jesus libertar, Pedro via Jesus usar uma multidão e curar a multidão. Pedro é aquele que um dia Jesus andando sobre as águas, Pedro diz: mestre, deixe eu ir ter contigo. Pedro é aquele que andou sobre as águas. A unção de Jesus Cristo, o grande desatador, estava impregnada no corpo de Pedro e na sua vida, no seu corpo também. Quem crê da glória? Qual era o nome dele? Senta aí. Pedro é aquele que aguardou o dia do cumprimento da promessa. Pedro é aquele que estava no dia de Pentecostes. Pedro era aquele que estava naquele dia de Atos 2. E Pedro foi um daqueles que recebeu o poder do Espírito Santo. Pedro sai daquele dia em diante, ele sai a pregar. E Pedro, em um só sermão, 5.000 pessoas creram na palavra de Deus que saíra da boca de Pedro. Pedro passou Freitas, em um só batismo, ele batiza 3.000 pessoas. Pedro foi aquele que Jesus disse: Pedro, sobre você eu edificarei a minha igreja. Pedro foi aquele que Jesus disse: Pedro, se tu me amas, cuida das minhas ovelhas. E Pedro entendeu isso, igreja. Pedro, ao subir a escadaria do templo, da Porta Formosa, ali estava um coxo, que todo dia estava ali pedindo esmola. Pedro, ao encontrar com aquele homem, Pedro, usado pela unção de Jesus Cristo, o grande desatador. Sabe por quê? Quem tem a unção de Deus dentro dele, quem tem a unção de Jesus Cristo, o grande desatador dentro dele, tem sempre uma palavra profética a liberar sobre a igreja. Então levanta a mão para o céu, que eu já quero liberar uma palavra profética. Eu carrego dentro de mim a unção de Deus. Eu estou cheio do poder do Espírito Santo. Eu estou cheio da autoridade de Deus para nessa manhã dizer: já tem milagre sendo liberado sobre a sua vida nessa manhã. Se você crê, levanta a mão para o céu, bata palmas, dá um grito de glória a Deus aí. Senta aí. Pedro, ao subir aquelas escadarias, meu caro irmão, Pedro olha para aquele coxo e diz: coxo, paralítico, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. O mesmo que Pedro disse para aquele paralítico, eu estou dizendo para você: a sua casa vai levantar nessa manhã, a sua família vai levantar nessa manhã, o seu casamento vai levantar nessa manhã. Se você crê, dá um glória a Deus aí. Senta aí. Glória. Levanta a mão para o céu. Repita-me: se a minha casa, a minha família, a minha vida financeira vai levantar nessa manhã. Glória. Olha para mim. Ele colocava as mãos sobre o enfermo e o enfermo era curado na hora. Pedro colocava a mão sobre os cegos enxergavam. Pedro colocava a mão sobre os surdos ouviam. Pedro colocava a mão sobre o leproso era curado. Certo dia, Pedro pregando para uma multidão como essa aqui nessa sexta-feira, Pedro disse: eu não consigo tocar em todos. Pedro então toma uma atitude. Ele sobe no lugar mais alto daquele lugar, e o sol
ia batendo no corpo de Pedro, e aonde a sombra de Pedro passava, oh glória, aonde a sombra de Pedro passava, os coxos eram curados, os enfermos eram curados, as pessoas que estavam possessas por espírito maligno eram libertos. A sombra de Pedro tinha unção de Deus. Se Deus fazia tudo isso através da sombra de Pedro, imagina, meus caros irmãos, o que Ele já está fazendo aqui nessa manhã. Tinha unção, quem chegava em levanta a mão. Não era só a unção de Deus está sobre esse lugar. O poder de Jesus Cristo está nesse lugar. Eu quero, Senhor, dessa unção, pra ver o enfermo ficar são. no toque, na sombra, No olhar, ver o milagre se peça pra Ele. Cura, Senhor, cura. Cura, Senhor. Assenta aí, igreja. Cura, Senhor. Eu não sei se você está acreditando no que eu estou pregando. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando. Mas o mesmo Deus de Pedro é o mesmo Deus que está me usando nessa manhã para te dizer: queira Satanás ou não, queira o diabo ou não, a sua vida terá uma virada de chave nessa manhã. Senta aí. Porém, Satanás dizia: nós temos que parar Pedro, nós temos que matar Pedro, nós temos que paralisar Pedro, porque Satanás fica furioso como um homem, quando uma mulher é determinado. Satanás, ele fica furioso quando você vem na sexta-feira forte e diz: o único lugar que Satanás tem vez na minha vida é debaixo dos meus pés. Ah, pastor Francisco, eu já posso ver o inferno indo à loucura nessa manhã, porque ele já está perdendo força contra a sua casa, ele já está perdendo força contra a sua vida. Quem crê, diga amém. Senta aí. E Satanás dizia: eu tenho que parar Pedro, eu tenho que dar um nó na vida de Pedro. Percebe-se que para você estar aqui nessa manhã foi uma guerra, foi ou não foi, gente? Foi uma batalha travada. Quanta gente teve dificuldade para vir aqui nessa manhã? Levanta a mão. Ei, quase todo mundo. O senhor está bem, meu filho? Saudade do senhor. Senti sua volta quarta-feira. Está tudo bem, né? Ah, graças a Deus. Amém. Olha para mim. Você está vindo para sexta-feira forte. Você põe no aplicativo, chama o Uber. Parece que você está lá assim: para lá você não vai. É assim ou não é, gente? O ônibus atrasa. Enfim. E Satanás disse: eu tenho que parar Pedro. Herodes, então, usado pelo mal, mandam prender a Pedro. Prendam a Pedro. E eu te dou uma ordem: vocês vão vigiar a prisão de Pedro. Vocês vão vigiar Pedro no cárcere. Olha para mim. Satanás não pode entrar no seu corpo, mas observa-se que ele deu um nó nessa área da sua vida. Se você olhar bem, tem uma área da sua vida que está atada. Se você olhar bem, Satanás, ele armou um laço, um nó, nas ocultas, nas escondidas, aprisionou seu filho, seu marido, e você diz: pastor, de fato, eu estou preso. Agora, ouça bem esse segredo que eu vou revelar para a igreja. Pedro estava preso. Pedro estava, melhor é isso, Pedro estava. Mas enquanto Pedro estava preso, a igreja, vou esperar você dar um glória. A igreja
fazia continuamente oração em grande fervor, dizendo: Senhor, solta Pedro, Senhor, liberta Pedro, Senhor, livra Pedro. Senta aí. Pedro estava preso, mas a igreja... Oh Jesus, Pedro estava preso e a igreja... Então levanta a mão para o céu, deixa eu profetizar sobre a sua vida. Eu vou até descer para você receber essa palavra profética. Enquanto o seu filho está preso e você está aqui, enquanto a sua família está presa e você está aqui nessa manhã, a sua oração, o seu clamor, o seu gemido, a sua súplica, o seu pedido vai visitar a sua família agora. Senta aí, igreja. Quem está entendendo, diga amém. Mas olha para mim. Senta aí. Tá bom, daqui a pouco você conta o seu testemunho, viu, minha filha? A igreja, você leu comigo, ela orava com preguiça, gente, sim ou não? Ela orava assim, Francisco, Senhor, é o Pedro, né? É o Pedro. O Pedro está preso. Mas é o Pedro, né, Jesus? Vai lá, e tá bom, Jesus. É isso que a igreja fazia? A igreja orava com fervor, ela orava determinada. Olha para mim, por favor. Quanta gente está perdendo a casa e aceitando, quanta gente está perdendo o filho e está aceitando, quanta gente está perdendo o emprego, está aceitando, quantas mulheres perderam o marido, está aceitando, quantos maridos a mulher saiu de casa e você está aceitando. É hora de você colocar um ponto final e dizer: Senhor, eu estou te clamando com fervor nessa manhã, e Satanás vai ter que soltar Pedro, vai ter que soltar minha família, vai ter que soltar minha saúde, vai ter que soltar minha vida financeira. Senhor, senta a igreja. Aí, você não vai acreditar, Francisco, o Pedro, ele estava preso, e o cara estava dormindo. É porque o Pedro creio, ele tinha a fé dele em Deus, né? Pedro preso, condenado à morte, e o cara, Wander, você acredita que uma irmã falou comigo quarta-feira assim: pastor, é por isso que eu durmo no culto? Falei: aqui ó. Eu falei com a irmã: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, vai cair no negócio não. Quem está dormindo, diga amém. Era só Pedro que dormia, irmã. Olha para mim. Pedro preso, condenado à morte. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele dormia na prisão. Levanta a mão para o céu. Enquanto você levanta a mão para o céu, é Jesus que está segurando a sua mão agora. Você vai sair daqui nessa manhã tão confiante em Deus. Vou repetir isso aqui. Você vai sair daqui nessa manhã crendo tanto que Jesus Cristo já está cuidando de você, que você pode estar atravessando o vale da sombra da morte, você pode estar dormindo com os leões, você vai ficar tranquilo. Sabe por quê? Você entende, você reconhece que o seu socorro, que a tua ajuda, que o teu milagre vem do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra. Pode dormir tranquilo, porque enquanto você dorme, é Deus que guarda a sua casa, é Deus que guarda o seu filho, e quando Deus guarda, Satanás não tem poder de tocar. Senta aí.
Pedro orava, dormia e a igreja orava. E enquanto a igreja orava, aleluia. É por isso que eu tenho falado todos os dias, irmãos, não aceite perder a sua casa para os demônios. Não aceita perder os seus filhos para os demônios. Não aceita perder para esse encardido, não. Pedro dormia e a igreja orava. E enquanto a igreja orava, Deus envia do céu Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, o grande desatador, lá naquela prisão. E a Bíblia vai dizer, e as Sagradas Escrituras vai dizer, que uma luz, aquela luz era Jesus, brilhou naquela prisão. Levanta a mão para o céu. Eu estou cheio de Deus aqui nessa manhã, e tudo que eu receber de Deus, eu vou liberar sobre essa igreja. Tem luz de Deus chegando sobre a sua vida, tem luz de Deus chegando sobre a sua família, tem luz de Deus chegando sobre o seu casamento. Vai voltar a brilhar, meu irmão, a sua luz vai brilhar, porque Jesus, o grande desatador, chegou. Senta aí, apaga as luzes. Nós vamos fazer um ato profético. Eu vou dizer: igreja viva, e a luz, você levanta. Graças a Jesus. Igreja viva, e a luz, igreja, e a luz, a sua luz vai brilhar. Glória, abacébia, cantorrébia. Senta aí, deixa eu encerrar para a gente orar. E a Bíblia vai dizer que a luz brilha naquela prisão, e Jesus, o grande desatador, ele toca em Pedro. E quando ele toca em Pedro, ele diz: Pedro, levante-se. Deus, ele está tocando lá na sua casa, ele está tocando na sua vida, ele está tocando no seu filho, ele está levantando você nessa manhã, ele está te levantando nessa manhã. E quando Pedro levanta, as algemas cai por terra. Deus está te levantando nessa manhã. Jesus, o grande desatador, está te levantando nessa manhã. Eu estou ouvindo barulhos de algemas, da dívida, da enfermidade, do desemprego, a obra de macumbaria, feitiçaria, o manda que manda candomblé, caindo por terra agora. Senta que eu já encerro. Pedro agora está saindo da prisão, e Jesus, o grande desatador, eu não vou entrar muito nisso aqui não, mas é o que Jesus já está fazendo com você nessa manhã. Pedro, eu estou te dando sandálias novas. Vista esta capa. Onde você foi humilhado, tem honraria de Deus para você. Pedro está saindo da prisão, e ele está indo em direção à casa de Maria, mãe de João. E quando ele está chegando perto da casa, o que Maria, mãe de João, e outras irmãs e irmãos estão orando? Pedro chegando, e a igreja orando, dizendo: Senhor, solta Pedro. Senhor, liberta Pedro. Senhor, livra Pedro. Pedro bate na porta, e do lado de dentro, eu gostaria que você pegasse essa revelação muito rápido. Do lado de dentro, a igreja está orando: Senhor,
Solta Pedro. Senhor, liberta Pedro. Do lado de dentro, Senhor, visita Pedro. E quem é que já estava do lado de fora? Liberto, solto, livre. Pedro, enquanto você está aqui dentro, Senhor, solta o meu filho. Senhor, solta a minha vida. Enquanto você está aqui dentro orando, Deus te trouxe aqui para eu olhar nos seus olhos e te dizer: já tem milagre do lado de fora te esperando. Só quem crê, bata palmas e dá glória.